Qual será a resposta dessa? E dessa aqui? Essa está difícil. Hoje você vai saber qual comida de cada estado brasileiro. Mas antes de começar, deixe seu gostei, se inscreve-se e ative o sininho de notificação para nos ajudar. Qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa A. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa C. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida? A resposta correta é a alternativa B. E esse qual estado brasileiro pertence a essa comida?
A resposta correta é a alternativa A. Distrito Federal não é um estado, mas consideramos só comida do Distrito Federal. E aí, você conseguiu acertar uma? Me conte nos comentários, nos siga no Instagram e assista nossos outros vídeos do canal.